Muito obrigada. De nada. Por favor, entra. Sente-se. Desculpe a demora. O Palácio de Buckingham acaba de divulgar um comunicado que causou grande impacto em todo o mundo. Apenas 4 frases, mas estas palavras mudaram tudo. O que elas não mencionaram foi a verdade completa. Porque o que o palácio divulgou foi apenas a superfície. Uma mensagem cuidadosamente elaborada para informar sem revelar. A verdadeira história, aquela que se desenrola à porta fechada neste preciso momento, é muito mais devastadora do que qualquer pessoa fora destes muros poderia imaginar. Os médicos têm entrado e saído pelas entradas privadas do Palácio Real. E o próprio príncipe William não foi visto em público nas últimas 72 horas, desde que a situação chegou a um ponto em que escondê-la se tornou impossível. O que descobrimos vai chocar-te. Não se trata apenas de um acontecimento trágico. O anúncio que leu há 3 minutos? Aquilo foi apenas o início. Continue conosco, porque o que realmente aconteceu, o que ainda está a acontecer neste preciso momento enquanto assiste a isto, vai deixá-lo sem fôlego. Às 48 horas antes de tudo mudar, 2 dias antes do anúncio, William assistiu ao que os registros do palácio registraram como um exame médico de rotina. Entretanto, em termos oficiais, nada parecia invulgar, uma vez que há anos que comparecia a estas consultas trimestralmente. Era o protocolo padrão para os membros da realeza, visando garantir que se mantinham saudáveis o suficiente para cumprir as suas exigentes agendas. Nessa manhã, a princesa Kate levou-o pessoalmente de carro, o que era invulgar para o esquema de segurança habitual entre eles. Mas ela insistiu. Quase não trocaram palavras durante o percurso, pois ambos estavam absortos em pensamentos que os consumiam há semanas. Quando chegaram à clínica privada no centro de Londres, utilizaram uma entrada lateral para evitar o risco de serem fotografados. A consulta estava marcada para durar 90 minutos, mas acabou por se prolongar por 4 horas. Durante este período, William foi submetido a uma série de exames que foram muito além de um rastreio de rotina. Análises ao sangue, exames de imagem, avaliações neurológicas. Cada exame confirmou o que os seus médicos suspeitavam, mas esperavam estar enganados. Quando o médico-chefe finalmente se sentou com William e Catherine para discutir os resultados, a sua expressão facial disse tudo antes mesmo de ele proferir uma palavra. As notícias eram más, aliás, piores do que más. William permaneceu completamente imóvel enquanto o médico explicava, com as mãos cerradas com tanta força que Catherine disse mais tarde que temeu que ele pudesse partir os próprios dedos. A terminologia médica invadiu-o, palavras que mal compreendia, mas cujo peso sentia a oprimir-lhe o peito. Degenerativo. Progressivo. Estas palavras atravessaram o jargão técnico e instalaram-se na sua consciência como pedras. Catherine chorou silenciosamente ao lado dele, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto enquanto tentava manter a compostura. Quanto tempo? William conseguiu finalmente perguntar. O médico hesitou antes de responder. Varia bastante de doente para doente. Com tratamento, podemos controlar os sintomas durante anos, mas sem tratamento, ou se a progressão for agressiva, podemos estar a falar de um período de espera muito mais curto. Saíram imediatamente da unidade médica pela mesma entrada das traseiras, movendo-se como fantasmas por corredores que, de repente, pareceram muito claros e muito barulhentos. Catherine levou-os para casa, embora mais tarde não se lembrasse de nada da viagem. William olhava pela janela, observando Londres a passar, vendo as pessoas a seguirem as suas vidas comuns com os seus problemas comuns e sentindo uma distância de tudo aquilo que era quase insuportável. Quando chegaram de volta a Adelaide Cottage, estiveram sentados no carro durante 20 minutos antes de entrar. Nenhum dos dois queria ainda encarar os filhos. Nem sabiam o que dizer ou como fingir que tudo estava normal, quando nada voltaria a ser normal. Nessa noite, não contaram a ninguém o que tinham descoberto, nem mesmo aos amigos mais próximos ou aos funcionários. Simplesmente seguiram com a rotina da vida familiar, jantando juntos, ajudando as crianças com os trabalhos de casa e lendo histórias para adormecer. Mas Catherine reparou como William abraçava cada filho por um pouco mais de tempo ao dar-lhe as boas noites. Como a sua voz embargou ligeiramente ao dizer a Louise que o amava. Como ficou parado à porta do quarto de Charlotte depois de ela adormecer, apenas a vê-la respirar. Estes pequenos momentos ganharam um enorme significado quando vistos na perspectiva do que agora sabiam. A manhã seguinte trouxe um tipo diferente de crise. Desta vez, a própria situação de saúde da princesa Kate, que ela vinha a gerir em privado com uma equipa de especialistas, tomou um rumo inesperado. Acordou com uma dor intensa, daquelas que a faziam arfar e estender a mão a William antes mesmo de estar completamente consciente. Ligou imediatamente para os médicos, com as mãos a tremerem enquanto marcava. Como era isso possível? Como podia o universo ser tão cruel com uma das famílias mais influentes da Terra?
Os médicos de Catherine chegaram em menos de 1 hora e realizaram exames e testes ali mesmo, em casa, para evitar o risco de visitas ao hospital que a imprensa pudesse notar. Os resultados confirmaram o que Catherine temia, e o seu estado clínico tinha progredido mais rapidamente do que o esperado. As opções de tratamento que pareciam distantes e teóricas eram agora imediatas e necessárias, e as decisões tinham de ser tomadas rapidamente. E estas decisões teriam impacto não só na sua saúde, mas também na sua capacidade de cumprir os seus deveres reais, cuidar dos seus filhos e viver a vida que levava há anos. Guilherme viu-se numa situação impossível. O seu próprio diagnóstico, que tinha apenas 24 horas, ainda não tinha sido processado emocionalmente nem na prática. E agora a situação de Catherine exigia atenção e decisões mais imediatas. Sentia-se como se estivesse a afogar-se e a ser arrastado para o fundo por ondas de crise que não lhe davam tempo para emergir e respirar. Os oficiais do palácio precisavam de ser informados, o seu pai, Ray, precisava de ser avisado, e planos adequados precisavam de ser elaborados. Mas William estava paralisado pela enormidade de tudo aquilo e incapaz de seguir em frente. Porque seguir em frente significava aceitar as realidades que desesperadamente queria negar. À tarde, foi tomada a decisão de convocar os principais conselheiros do palácio e consultores médicos para uma reunião de emergência. O encontro teve lugar na sala mais segura do Palácio de Kensington, concebida para conversas que nunca poderiam ser ouvidas ou gravadas. 12 pessoas sentaram-se à volta de uma mesa, cada uma sob juramento de absoluto sigilo, e cada uma prestes a receber informações que as sobrecarregariam para o resto dos seus mandatos. William falou primeiro com voz firme, apesar do caos que sentia interiormente. Expôs ambas as situações com precisão clínica, sem emoção, apenas com fatos. A sala absorveu a informação num silêncio atônito, enquanto uma assessora, uma mulher que trabalhava com a família real há 30 anos, começou a chorar baixinho e não conseguia parar. Outro homem, o chefe adjunto de comunicações do palácio, parecia fisicamente doente enquanto assimilava as implicações. Ray Carlos, que fora convocado com urgência e chegara a meio da reunião, estava sentado com a cabeça baixa e os ombros trêmulos. Tratava-se do seu filho e da sua nora, os pais dos seus netos, e não havia absolutamente nada que o seu poder ou posição pudessem fazer para resolver a situação desta vez. A reunião teve a duração de 6 horas, durante as quais foram discutidos, debatidos e analisados todos os cenários possíveis. Os especialistas médicos explicaram as opções de tratamento e os prognósticos. Os consultores jurídicos abordaram questões sobre a sucessão e a linha de sucessão ao trono. No final da reunião, tinha sido formulado um plano provisório, que lhes daria tempo para iniciar os tratamentos, contar as crianças adequadamente e descobrir como seria o seu futuro agora que tudo tinha mudado. O comunicado foi divulgado precisamente às 10 horas, horário escolhido cuidadosamente para maximizar a cobertura global e minimizar o caos da concorrência com outros noticiários. Foi transmitido simultaneamente em todos os canais oficiais de comunicação da família real. Os funcionários do palácio, que não faziam parte do círculo íntimo, souberam da notícia ao mesmo tempo que o público, lendo palavras nos seus ecrãs que fizeram muitos exclamar de surpresa. O comunicado dizia: o príncipe e a princesa de Gales estão a enfrentar graves problemas de saúde que exigem a sua atenção imediata e integral. O príncipe William tomou a difícil decisão de se afastar das suas funções oficiais por tempo indeterminado para se concentrar em assuntos familiares e médicos. A família real pede privacidade neste momento e fornecerá atualizações conforme necessário. 4 frases. Essa foi toda a informação que o mundo recebeu. Sem detalhes sobre os problemas de saúde, sem explicação sobre o porquê de o príncipe William e Kate terem sido afetados, sem previsão de quando William poderia regressar às suas funções. Apenas o reconhecimento de que algo estava terrivelmente errado e que o futuro rei estava essencialmente a desaparecer da vida pública por tempo indeterminado. Minutos após o anúncio, a internet explodiu. As redes sociais inundaram-se de especulações, preocupação e teorias mirabolantes. A hashtag sobre William tornou-se um dos assuntos mais comentados no mundo em apenas 3 minutos. Todos os principais órgãos de comunicação interromperam a sua programação normal para noticiar o sucedido, mesmo sem praticamente qualquer informação para além da própria declaração. No interior do Palácio de Kensington, William e Kate acompanharam as reações iniciais à declaração a partir da sua sala de estar. Tinham desativado as notificações em seus celulares. Incapaz de lidar com a enxurrada de mensagens de amigos e familiares bem-intencionados que exigiam saber mais, Catherine permaneceu encolhida numa cadeira, exausta pelo estresse dos últimos 2 dias
e pelo desgaste físico que a sua condição estava a causar. William estava parado perto da janela, a observar os seguranças a patrulhar o local, constatando a presença reforçada considerada necessária. Os 3 filhos do casal, George, Charlotte e Louis, ficaram em casa sem ir à escola nesse dia. Não compreendiam o motivo, mas perceberam a tensão entre os pais e mostraram-se excepcionalmente quietos e cooperantes. William e Kate decidiram que iriam contar tudo às crianças nessa tarde. Claro, nem tudo. Eram demasiado novos para serem completamente honestos, mas o suficiente para compreenderem por que é que as suas vidas estavam prestes a mudar um pouco. A ideia daquela conversa aterrorizava ambos os pais mais do que qualquer diagnóstico médico ou escrutínio público. Como dizer aos filhos que tudo o que conheciam como normal pode estar a chegar ao fim? Que o pai deles está doente? Que a mãe também está doente? Que não pode prometer que tudo vai ficar bem porque, sinceramente, não sabe se vai ficar? O rei Carlos chegou pouco antes do meio-dia, vindo de Windsor no momento em que o comunicado foi divulgado. Abraçou o filho no corredor, um abraço longo e apertado que dizia tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Charles afastou-se e examinou o rosto de William, procurando respostas que sabia que só trariam mais dor. William conduziu o pai até ao escritório, onde poderiam conversar em privado, e durante a hora seguinte, explicou-lhe cada detalhe dos 2 diagnósticos, cada opinião médica, cada possibilidade aterradora que enfrentavam. Charles ouviu sem interromper, embora em vários momentos tenha tapado o rosto com as mãos, sobrecarregado pelo que estavas a ouvir. Quando William terminou, fez-se um longo silêncio. Finalmente, Charles falou, embora a sua voz estivesse embargada pela emoção. O que precisa de mim? Qualquer coisa. Tudo o que tenho. Tudo o que sou. Tudo isso é teu. Diga-me o que precisa e será feito. Guilherme apreciava o rei, mas a realidade era que os vastos recursos do seu pai não conseguiam curar doenças degenerativas nem reverter o tempo. O que preciso é de tempo com a minha família e privacidade para lidar com isto sem que o mundo inteiro esteja a observar cada momento. E preciso de saber que, se as coisas piorarem, se me tornar incapaz de cumprir o meu papel de herdeiro, o Senhor protegerá os meus filhos. Charles assentiu lentamente, compreendendo todo o peso do que o filho lhe pedia. Os seus filhos estarão sempre protegidos. Não importa o que aconteça. Eles são a minha prioridade depois de ti. William sentiu um alívio no peito, uma pequena parte da ansiedade avassaladora que se vinha a acumular há dias. Saber que o pai estaria ao lado dos netos, caso o pior acontecesse, importava mais do que qualquer outra garantia. A tarde trouxe mais complicações com a chegada da equipa médica da princesa Kate para iniciar a primeira ronda de um protocolo de tratamento agressivo que tinham recomendado. O tratamento deixá-la-ia violentamente doente durante vários dias, mantê-la-ia acamada e privá-la-ia de força e energia. Esperava-se que isso também abrandasse a progressão da sua condição e lhe desse tempo precioso. William segurou-lhe a mão enquanto o quarto catéter era inserido, enquanto a medicação começava a fluir nas suas veias, enquanto ela lhe apertava os dedos com tanta força que lhe doía. Teria dado tudo para trocar de lugar com ela, para absorver a sua dor e poupá-la deste sofrimento. Mas a doença não oferece tais vantagens, e tudo o que ele podia fazer era estar presente e testemunhar, tentando não se desmoronar também. A noite chegou, e com ela a conversa que tanto temiam. William e Kate reuniram as crianças na sala de estar, tentando criar uma atmosfera que transmitisse segurança e calma, apesar do terror que ambos os pais sentiam. As crianças acomodaram-se à sua volta, pressentindo que algo importante estava prestes a ser dito. William começou com cautela. Sabem que a mãe e o pai têm ido a algumas consultas médicas ultimamente? As crianças assentiram. Bem, os médicos disseram-nos algumas coisas que significam que as nossas vidas vão mudar durante algum tempo. Ambos vamos precisar de tratamento e repouso, o que significa que ficaremos muito mais em casa e não participaremos em tantos eventos reais. George compreendia mais do que os seus irmãos mais novos, mesmo que o seu rosto refletisse confusão e medo crescente. Está a morrer? Pay? A franqueza da pergunta, a incapacidade infantil de suavizar assuntos difíceis, atingiu William como um murro. Respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado antes de responder. Todos morrem um dia. Mas não é isso que estava a acontecer agora. Estamos apenas a receber ajuda para lidar com a doença. Alguns dias serão mais difíceis do que outros, mas vamos lutar com todas as nossas forças para estarmos aqui convosco durante muito tempo. Charlotte começou a chorar, sem compreender completamente as complexidades médicas, mas percebendo que os seus pais estavam em apuros. Louis subiu para o colo da mãe, o seu pequeno corpo a tremer, e Catherine abraçou. Apesar do cansaço que a consumia, conversaram durante mais de 1 hora, respondendo às perguntas com a maior sinceridade possível, enquanto tentavam não sobrecarregar as mentes jovens com medos de adultos.
No final, as crianças compreenderam que as suas rotinas iriam mudar, que os seus pais precisavam de descanso e cuidados, e que todos passariam mais tempo juntos em casa. Não era toda a verdade, mas bastava por agora. Depois de as crianças finalmente irem para a cama, William e Kate desabaram no sofá, exaustos como nunca antes. Catherine encostou-se ao ombro de William enquanto permaneciam em silêncio. Duas pessoas a enfrentar desafios impossíveis, sem um guião definido e sem garantias. O comunicado tinha sido divulgado. As crianças já tinham sido informadas. Contudo, algo ainda mais sombrio estava prestes a ser revelado pelo príncipe William, o segredo que ele guardava de todos. O que a declaração não dizia, porém, e que Catherine nem sequer compreendia totalmente, era que o estado de William era muito pior do que ele admitira a qualquer outra pessoa. Os médicos deram-lhe duas opções durante a consulta inicial. Ou iniciar imediatamente um tratamento agressivo, o que implicaria cirurgias, medicação com efeitos secundários graves e uma rotina exaustiva que o deixaria incapacitado durante meses, ou recusar o tratamento e concentrar-se nos cuidados paliativos, aceitando que o seu tempo era limitado, mas mantendo a qualidade de vida o mais possível. William escolheu uma terceira opção que os seus médicos não lhe apresentaram oficialmente. Um protocolo de tratamento experimental estava a ser desenvolvido num centro de investigação na Suíça. Tinha demonstrado alguma promessa nos primeiros testes, mas os riscos eram enormes e, mesmo que resultasse, na melhor das hipóteses, dar-lhe-ia mais alguns anos, mas não o curaria. Os médicos foram claros ao afirmar que não o podiam recomendar, que os riscos superavam os potenciais benefícios, mas William insistiu na ideia, vendo-a como a sua única esperança real de estar presente na vida dos seus filhos para além do futuro imediato. Não tinha contado à esposa sobre esta decisão, nem ao pai, nem a ninguém. Simplesmente contactou a clínica suíça em privado, discutiu o seu caso com a equipa médica e começou a fazer os preparativos para viajar para lá no mês seguinte. Planeava dizer a todos que ia descansar e ter privacidade, para que acreditassem que apenas se estava a afastar para lidar com o estresse e com a situação de Catherine. Na realidade, seria sujeito a procedimentos tão arriscados que teve de assinar extensos documentos legais reconhecendo que entendia que poderia não lhe sobreviver. Era uma aposta de altíssima probabilidade, e William sabia disso, mas a alternativa era aceitar o seu destino, e isso era algo que não queria fazer. A culpa por esconder isso de Kate consumia-o constantemente. Tinham prometido um ao outro total honestidade quando se casaram. Um voto de partilha de tudo, por mais difícil que fosse. Mas desta vez era diferente. Estava a lidar com a sua própria crise e focada no seu próprio tratamento e recuperação. Acrescentar a isto o facto de William planear praticamente desaparecer para se submeter a procedimentos experimentais perigosos era uma crueldade que não lhe podia infligir. Disse a si mesmo que revelaria tudo quando ela estivesse mais forte e o choque inicial tivesse passado. Mas, no fundo, sabia que se estava a enganar. O seu raciocínio era brutalmente lógico, e se o tratamento experimental resultasse, mesmo que parcialmente, teria mais tempo com a família. Antes que, de outra forma, lhe seriam roubados. Sim, havia uma probabilidade significativa de falhar ou até mesmo acelerar a sua morte. Mas morrer a lutar durante mais tempo parecia preferível a simplesmente aceitar o prazo que os seus médicos lhe tinham dado. Pensou em George, que um dia seria coroado rei e necessitaria da orientação do pai durante muitos anos. Pensou na adolescência de Charlotte, marcos importantes que ansiava testemunhar. Pensou em Louis, que era ainda tão jovem e talvez nem se lembrasse dele claramente se o estado de saúde de William se agravasse tão rapidamente como os médicos temiam. A clínica suíça tinha lhe dado uma data de início em 4 semanas. Isto dava-lhe um mês para estabilizar Catherine, garantir que as crianças se estavam a adaptar e organizar tudo em casa. Depois, partia, dizendo a todos que era apenas para descansar e fazer terapia intensiva. A instituição aceitou manter total confidencialidade, tratando-o e não permitindo visitas, nem comunicação para além de breves mensagens para assegurar à sua família que estava vivo e bem. Seria a coisa mais difícil que já fizera. Mas se isso lhe desse uma hipótese, mesmo que pequena, de ter mais tempo, valeria a pena o sacrifício. Os funcionários do palácio que tinham sido informados sobre o afastamento de William desconheciam o plano suíço. Supunham que ele estaria em Adelaide Cottage a descansar e a cuidar de consultas médicas em Londres. Se o tratamento falhasse, se não regressasse da Suíça, pelo menos teria tentado tudo o que fosse possível. Catherine reparou na sua distração, na forma como ele parecia desligar-se durante as conversas, mas atribuiu isso ao estresse e ao medo, as mesmas coisas que a consumiam. Ela não suspeitava que ele estivesse a planear algo para além do que tinham discutido.
Certa noite, cerca de uma semana após a declaração pública, ela perguntou-lhe diretamente se ele lhe estava a contar tudo. William olhou-a nos olhos e disse, sim, tudo o que os médicos me disseram. Sabes? Estou com medo, mas estamos a lidar com isto juntos. Kate acreditou nele porque não tinha motivos para duvidar. Pois, durante os anos de casamento, ele nunca lhe dera motivos para o questionar. O Ray Carlos, com a sua surpreendente perspicácia, pressentiu que algo estava errado com o filho. Durante uma visita privada, confrontou William diretamente. Estás a planejar algo e consigo ver isso no teu rosto. Tens aquele olhar de quem está determinado a fazer algo que sabe que os outros tentarão impedir. William pensou em continuar com o engano, mas percebeu que não conseguia mentir na cara do pai. Então, contou-lhe tudo. O tratamento experimental, os riscos, o cronograma, o segredo que escondia da sua mulher. Charles ouviu atentamente e fez apenas uma pergunta. Se morrer a fazê-lo, como explicarei à sua mulher e aos seus filhos por que é que não estava aqui quando poderia estar? William não tinha uma boa resposta para esta pergunta. Ela atormentava-o constantemente, mas a sua determinação não vacilou. Charles reconheceu a inutilidade de discutir mais e fez William prometer apenas uma coisa, que diria a Catherine antes de partir, que não desapareceria sem lhe dar a oportunidade de participar na decisão, mesmo que esta já estivesse tomada. William concordou a contragosto, sabendo que a conversa seria brutal, mas compreendendo que o pai tinha razão. Catherine merecia saber, mesmo que William já se tivesse comprometido com um caminho do qual ela pudesse tentar desviá-lo. A conversa que mudou tudo. 10 dias antes da partida de William para a Suíça, decidiu que não podia esperar mais. Catherine precisava de saber. O segredo estava a destruí-lo por dentro, fazendo com que cada interação parecesse falsa e vazia. Esperou até que as crianças adormecessem, até que a casa estivesse silenciosa e tranquila, e depois pediu a Catherine que se sentasse com ele. Ela pressentiu imediatamente que algo importante estava prestes a acontecer. A sua expressão passando de uma satisfação cansada para uma preocupação alerta. William pegou-lhe nas mãos, sentindo o quão frias estavam, e começou a falar. Não fui completamente honesto consigo sobre as minhas opções de tratamento. Sobre o que pretendo fazer? O rosto de Catherine empalideceu, mas ela não o interrompeu. Apenas lhe apertou as mãos com mais força e esperou que ele continuasse. O Guilherme explicou tudo. No entanto, a cada revelação, a expressão de Catherine mudava de choque para mágoa, para raiva e para medo. Uma cascata de emoções que se desenrolavam no seu rosto como as alterações climáticas. Quando terminou, todos foram tomados por um silêncio pesado e sufocante. Catherine afastou as mãos das dele, levantou-se e caminhou até a janela, de costas para ele. William esperou, sabendo que ela precisava de tempo para processar o que ele tinha dito e, sabendo também que merecia toda a raiva ou dor que ela estava prestes a expressar. Finalmente, ela virou-se e a expressão do seu rosto partiu-lhe o coração. Ia-se embora e desaparecia durante meses para se submeter a um tratamento que a poderia matar, e planeava mentir sobre onde estava e o que estava a fazer. A voz dela era baixa, mas cada palavra soava a uma acusação. Pensou em mim ao tomar essa decisão? O que me aconteceria se a perdesse enquanto pensava que estava apenas a descansar? William levantou-se, querendo diminuir a distância entre eles, mas respeitando o espaço dela. É claro que pensei em ti. Penso em ti constantemente. É por isso que o estou a fazer. Para termos mais tempo consigo, com os nossos filhos. O tratamento é arriscado, mas é também a única esperança real que tenho de ultrapassar o prazo que os médicos me deram. Catherine riu amargamente. E se morrer durante o tratamento? E se receber um telefonema da Suíça a dizer-me que já se foi embora e eu nunca me pude despedir porque mentiu sobre o que estava a fazer? E se isso acontecesse? Você pensou nisso? A raiva e a mágoa de Catherine transbordaram de uma forma que William nunca lhe tinha visto. Acusou-o de ser egoísta, de tomar decisões unilaterais sobre o futuro da família e de a tratar como se não fosse capaz de lidar com a verdade. William defendeu a sua escolha, elevando a voz para se igualar à dela, insistindo que estava a tentar protegê-la e dar a todos um futuro melhor. Mas, mesmo enquanto argumentava, sabia que ela tinha razão. Escolheu por medo e desespero, não por parceria. Tratou-a como se ela precisasse de ser protegida, em vez de como uma igual que merecia participar nas decisões difíceis. Gritaram até ficarem roucos. Disseram coisas de que se arrependeriam mais tarde e expuseram feridas abertas que estavam escondidas sob a superfície da relação. Por fim, a raiva dissipou-se, restando apenas exaustão e tristeza. Kate afundou-se no sofá, chorando de uma forma que William nunca tinha visto, todo o corpo a tremer com os soluços. Eu não te posso perder, disse ela. Não consigo fazer isto sem ti, e está a pedir-me para a deixar ir fazer algo que pode afastá-la de mim para sempre. Como é que isso é justo? Como é que isso é?
Amor? William sentou-se ao seu lado, puxando-a para os seus braços, apesar da sua fraca resistência, sentindo as suas próprias lágrimas caírem-lhe nos cabelos. Não é justo. Nada disto é justo. Mas tenho tanto medo de morrer e de vos deixar que estou disposto a arriscar tudo por uma oportunidade de ter mais tempo. Choraram juntos durante muito tempo, abraçados na escuridão da sala de estar, enquanto os filhos dormiam no andar de cima, alheios à crise que se desenrolava lá embaixo. Por fim, Catherine afastou-se, limpando as lágrimas e olhando para William com os olhos vermelhos e inchados. Quero falar com os vossos médicos, os da Suíça. Quero perceber exatamente o que este tratamento envolve e quais as reais probabilidades de sucesso. Não tomarei essa decisão com base no seu medo ou desespero. Precisa de fatos. William assentiu de imediato, aliviado por ela não se estar a recusar terminantemente a considerar a ideia, grato pela sua mente analítica mesmo no meio do caos emocional. Sir, ligaremos para eles amanhã. Pergunta tudo o que precisa de perguntar, e então decidimos juntos. A verdade finalmente revelada? 3 semanas após o início do tratamento de William na Suíça, tudo mudou. Tinha vindo a submeter-se a procedimentos que levavam o seu corpo ao limite absoluto, alternando entre a esperança e o desespero enquanto os médicos monitorizavam a sua resposta ao protocolo experimental. A sua mulher virava-se em casa, mantendo as forças pelos filhos, enquanto, em segredo, desmoronava todas as noites depois de dormirem. As ligações entre eles eram breves, mas vitais, linhas de vida que os mantinham ligados apesar da distância. William assegurava-lhe sempre que estava bem, que o tratamento era difícil, mas ele estava a lidar com a situação. Omitiu as partes sobre a dor insuportável, sobre os dias em que mal se conseguia mexer, sobre os momentos em que se questionou se tinha cometido um erro terrível. Depois veio a chamada que mudou tudo. Não era de William, mas sim do médico-chefe da instituição. O coração de Catherine parou ao ver o número desconhecido, convencida de que aquela chamada lhe diria que William tinha falecido. Mas as primeiras palavras do médico foram diferentes do que ela temia. Minha princesa, o seu marido está vivo, mas precisamos que venha imediatamente para a Suíça. Houve uma novidade. Kate mal se lembrava das horas seguintes, quando teve de organizar os cuidados de emergência para as crianças com os pais e marcar um voo privado. A viagem até ao centro de tratamento suíço pareceu interminável e demasiado rápida. Ao chegar, encontrou William numa cama de hospital, mais magro e exausto do que alguma vez o vira, mas vivo e consciente. Catherine desabou numa cadeira ao lado da cama de William, tomada por um misto de alívio e pelo medo e exaustão residuais de semanas a carregar sozinha um peso insuportável. William estendeu-lhe a mão. O seu aperto fraco, mas firme. Eu disse-te que voltaria para casa. Catherine riu no meio das lágrimas. Ainda não está em casa. Está numa cama de hospital na Suíça, com a aparência de quem passou por uma guerra. William esboçou um leve sorriso. A questão é que resultou. Vou ter tempo. Tempo para ver os nossos filhos crescer. Chegou a hora de envelhecermos juntos. O tempo que pensávamos ter acabado. Catherine inclinou-se e beijou-o suavemente, sentindo o sabor do sal, do antisséptico e da esperança. Assustou-me tanto. Tanto mesmo. A voz de William era quase um sussurro. Eu sei. Peço desculpa, mas faria tudo de novo. Eu arriscaria tudo novamente por este resultado. Finalmente, William recebeu autorização para regressar a casa. A viagem foi cuidadosamente orquestrada para manter a farsa de que ele estivera em Balmoral o tempo todo. Viajou em transporte médico privado. Chegou a Adelaide Cottage sob a proteção da escuridão. Ao entrar pela porta da frente, encontrou os filhos à espera acordados. Apesar da hora avançada, rodearam-no com abraços, perguntas e entusiasmo. Demasiado pequenos para perceberem o quanto tinha emagrecido ou o cuidado com que se movimentava. George observou atentamente o rosto do pai e perguntou baixinho. Estás mesmo melhor? William ajoelhou-se para ficar à altura do filho, ignorando a dor que isso lhe causava. Estou melhor agora. Não completamente curada, mas muito melhor do que antes. E estou em casa agora. Mas, em privado, William e Catherine sabiam toda a verdade. O seu estado, embora tivesse melhorado drasticamente, não estava curado. Haveria anos bons e possivelmente anos difíceis. O futuro permanecia incerto de formas aterradoras, mas também estranhamente libertadoras. O tratamento de Catherine continuou e, tal como William, apresentou uma melhoria constante. As suas viagens paralelas pela doença criaram um laço entre eles mais profundo do que qualquer outro que tivessem partilhado antes. Compreendiam os medos e as esperanças um do outro sem precisarem de explicações. Aprenderam a valorizar momentos comuns que as pessoas saudáveis consideravam banais. Uma manhã sem dor. Um dia com energia para brincar com as crianças. Uma noite em que podiam simplesmente estar juntos, sem consultas médicas ou gestão de crises.
Estes momentos tornaram-se tesouros que eles protegiam com fervor. Passaram-se meses. William foi retomando gradualmente as suas funções públicas, participando em compromissos cuidadosamente selecionados que não sobrecarregassem o seu organismo em recuperação. O público notou que ele parecia diferente, menos formal e mais presente, genuinamente envolvido de formas que nem sempre fora antes. As pessoas que o conheceram comentaram como ele realmente ouvia agora, como se ligava a um nível humano que parecia autêntico. Confrontar a própria mortalidade despojara-o de qualquer pretensão, tornando-o mais honesto e vulnerável. William cumpriu a promessa sobre os vídeos que tinha gravado antes de partir para a Suíça. Ele não os apagou. Em vez disso, acrescentou conteúdo, gravando novas mensagens que falavam sobre sobrevivência, segundas oportunidades e gratidão. Algum dia, quando George, Charlotte e Louis fossem mais velhos e pudessem compreender toda a história do que os seus pais tinham sofrido, iriam ver estes vídeos e compreender o quanto tinham sido amados e defendidos. Por ora, permaneceram guardados, uma cápsula do tempo de medo e esperança que um dia serviria de testemunho do que a sua família tinha ultrapassado. Se esta história o emocionou, clique no botão Gosto e subscreva. Trazemos histórias da realeza que vão para além das manchetes, revelando as pessoas reais por detrás das coroas. Mais verdades estão para vir. Não perca! Até ao próximo vídeo.